Olá, gente, sejam bem-vindos. Esse é o seu 99 Show Podcast, essa nova plataforma que nós temos aqui para dialogar, para colocar um pouco mais de conteúdo nesse projeto que é o 99 Show, já de tanto sucesso na Rádio Meio Norte FM ao longo desses 4 anos. E a gente fica muito feliz em ter você aqui também, a partir de agora com a gente, recebendo convidados, recebendo amigos e, claro, sempre com o mesmo propósito, que é bem informar, que é alegrar e que é, acima de tudo, tratar a informação e a comunicação de um jeito muito impessoal e mais do que especial. Essa é a maneira de trabalhar de toda a equipe do 99 Show. Eu me chamo Wellington Alencar e nós vamos juntos aqui hoje, iniciando este projeto e recebendo uma pessoa mais do que especial. Ele que é um grande amigo, um grande profissional, um musicista, formado também pela Universidade Federal do Piauí, um ator, cantor e, acima de tudo, uma das pessoas mais simpáticas que eu já conheci até hoje na minha vida. Meu querido amigo Rômulo Augusto. Seja bem-vindo, Rômulo. Prazer, assim, inenarrável estar aqui com você, né, participando desse podcast. Sim. E poder conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho da nossa realidade do dia a dia. Pronto, eu fiquei muito feliz e quando a gente foi começar essa proposta, eu fiz questão de imaginar quais os amigos que seriam interessantes a gente receber nesse início. Eu digo, cara, eu vou conversar com os meninos que fizeram o filme com a gente, que é o Ai Que Vida, esse filme de grande sucesso, esse audiovisual que repercutiu em todo o Nordeste, porque a gente tem coisas para comentar e para falar de todo o processo de gravação e que a gente já viveu, que acredito que não é todo mundo que saiba, né, dessa realidade. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei em Amarante, vocês já estavam lá gravando o Ai Que Vida, e aí eu fiquei meio deslocado, porque vocês já estavam lá mais de 15 dias, já tinham aquela ambientação, já eram todos muito amigos, e eu cheguei para gravar um final de semana. E aí o Rômulo me recebeu muito bem e ele errava meu nome. Ele me chamava de Washington. Sem malandragem, sem mafiagem. Ele me chamava de Washington, eu digo, eu já falei para ele que meu nome é Wellington. A gente sabe que hoje no mundo de hoje é mafiagem tudo quanto é lugar. Aí Washington, vem aqui, Washington. Aí eu comecei a te chamar de que foi? De Rodrigo, sei lá o que foi, comecei a errar teu nome também, aí tu disse... Quero dar o troco, né? Aí eu disse, não meu nome não é esse, rapaz. Aí eu digo, coincidência, o meu também não é Washington. Aí pronto, aí a gente começou a amizade ali, a gente começou a conversar, a se conhecer. A brincadeira e a descontração nos aproximou mais ainda, né? É verdade. Agora, que coisa a vida nos predestinou, não é, Rômulo? Porque eu confesso para você, e às vezes eu brinco dizendo assim, eu acho que não tem nenhuma oração lá no céu pedindo para eu fazer algum filme, né? E aí Deus colocou a gente nessa proposta maravilhosa do Cícero Filho, que ainda hoje abre portas e que nós somos muito gratos, não é verdade? Cara, a vida é feita por pessoas que sonham e colocam esses sonhos, né, para serem realizados, né? E o Cícero, ele é um cara muito boa pessoa nesse sentido, assim, né? Não só como ser humano, mas como profissional. Sim. Ele não só abriu as portas para o mundo profissional dele, né? Inclusive, que a gente possa dizer aqui que é um cara de excelência no que ele faz, né? Mas além do que ele faz, ele abre as portas. Ele é muito focado, né? Para todos nós, inclusive, né? Isso. E eu sou muito grato ao Cícero em relação a essa questão, né? Ele abriu as portas para mim, ele me deu uma oportunidade e eu, graças a Deus, agarrei unhas e dentes. Naquele momento, né, da minha vida ali que estava, digamos assim, até numa situação assim, pessoalmente falando, né? Sim. Meio difícil. E ele me abriu as portas e eu agarrei com unhas e dentes. Mas você sonhava em ser artista? Isso pairava na tua mente ser ator, encenar algo? Porque você é filho de um grande radialista, né? Um grande amigo que é o seu Chico Augusto, que é radialista, ator, é lutador de karatê. Isso tinha um pouco dentro de casa, assim, de ser artista também? Para ser bem sincero contigo, Wellington, eu sempre admirei muito meu pai, né? Pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele é também. Ele sempre foi um grande lutador, veio do interior do Maranhão, sofrendo tudo que ele passou, e às vezes, durante toda a nossa formação, toda a nossa educação, ele sempre fez questão
né, de sempre colocar isso pra gente, né, as dificuldades que ele passou, né, mas o principal de tudo foi como ele superou todas essas dificuldades, né, mesmo sabendo que minha família muito, assim, passou por grandes dificuldades, mas ele sempre fez boas escolhas para ele chegar onde ele chegou, né, e trabalhando com muita honestidade, muito caráter, né, sempre foi um cara focado na questão da família, né, às vezes me emociona, não tem como não se emocionar, falar do meu pai, Sim. que foi o lutador que ele foi, né? E isso reflete, cara, na vida da gente, Claro, no dia a dia da claro. vida da gente. Você sabe que ele, inclusive, passou lá na Sim, época lá, sim. pela FM lá que você Pela Verdes Campos, chegou e trabalhou com seu trabalhamos pai. juntos lá. O papai Pela Mocambinho FM do na meu Mocambinho tio. FM. Isso. E aí do teu tio. E aí ele sempre foi esse guerreirão que ele foi, e eu sempre tive ele como um grande exemplo para minha vida. Quais são os valores mais importantes que o teu pai te ensinou e que você perpetua ao longo da tua caminhada? Cara, honestidade e caráter. São esses 2 grandes valores que ele me passou, né? E eu procuro, assim, a gente às vezes, hoje, pela questão das redes sociais, né? A gente sempre está procurando, está provando para todo mundo, né? O que a gente é, e muitas vezes o que as pessoas nem são, mas Sim. pela questão da rede social, as pessoas mostram, ou tentam mostrar o que é mais agradável, o que vai causar impacto, né? Nas redes sociais. Mas eu não tenho muita preocupação em relação a essas questões, não. Não vou mentir para você, irmão. Você lembra de algum caso especial, assim, que seu pai... Porque eu lembro, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe sempre foi muito realista comigo, a dona Rosa Alvi, e eu lembro alguns casos da minha vida, ela dizendo assim, eu já trabalhava, e ela dizia, meu filho, olha para o teu quarto aqui, o que é que tu tem mesmo comprado com o teu dinheiro? Me conta, meu filho, olha essa janela, olha isso aqui. E ela me ensinou a valorizar as coisas. Ela estava ali, mas ela estava procurando me ensinar a viver. Meu filho, como é que tu quer viver na vida dessa maneira? Tu acha que é correto? E você tem algum caso assim parecido com seu pai? Cara, assim, além de algumas surras e grandes surras que eu peguei, Sim. não falo disso assim com orgulho. mágoa. Não falo disso com mágoa, né? Sim, Porque, sim. enfim, foi puro amor, né? Dele em relação a mim. Disciplina, de querer me construir uma grande pessoa, um grande cidadão, sim, um grande ser humano. E eu não me arrependo absolutamente de nada. Não se instruiu, pisa nenhum que você pegou. Cada piso, cada lapada que eu peguei foi muito importante para o meu crescimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, assim, não questiono essas questões, né? Tem coisas, inclusive, que estão além do nosso alcance, né? Digamos que do raciocínio da gente enquanto ser humano, mas tudo faz parte de um propósito, de um grande propósito, né? A gente, enquanto ser humano, e enquanto construção de uma pessoa que tem bons valores e bons princípios. E como é que foi a infância do Rômulo Augusto? Você nasceu aonde? Foi criado aonde? Como eu estou te falando, meu pai, apesar de ele ter tido uma vida muito difícil, né, no Maranhão, na vida dele, inclusive, ele, te falei ainda agora, enfatizou em alguns momentos da nossa educação, que inclusive passou fome no interior do Maranhão. Mas, assim, todo o passo a passo dele, né, na vida dele, né, no processo de construção e educativo da gente, foi muito basilado na simplicidade, né, na humildade, de tentar crescer na vida sem precisar passar por cima de absolutamente ninguém. A gente pode sim crescer na vida, a gente pode sim galgar boas coisas na vida da gente sem passar por cima de ninguém. Que massa. E foi isso que eu aprendi com meu pai. Bacana, de viver uma vida com verdade, com honestidade. Com verdade, com honestidade e sem mau caratismo. E na infância, você brincava de quê? O que é que te realizava? O que foi que te levou para a música, por exemplo, se apaixonar pela música? Aí, assim, também levando para a questão, assim, a gente, apesar de ter tido essas boas características e boas coisas, né, ao longo desse aprendizado com meu pai, mas a gente não pode dizer assim também que a gente foi perfeito, né? Que a gente... Ninguém é. Nós somos seres humanos.
E assim, eu sempre fui muito adepto assim, daquelas coisas que me realizavam enquanto criança, né? Hum, É, 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 e em cima dos aprendizados que a gente tem, né? sim, Mesmo nos defeitos, nos erros, né? E que a gente e que vai aprendendo que aquilo ali são coisas importantes para que a gente possa se construir, possa sim. evoluir enquanto ser humano. Você ouvia que tipo de música em casa quando Eu criança? você mais do que nem sabe, papai foi um grande comunicador, foi Sim. um grande radialista, né? Olhando agora aqui pro... O cabo motoca. Já nós vamos mostrar, se acalme. Pode ficar sério aqui, não tô aguentando, não. Mas o papai foi um grande radialista. Papai foi um grande radialista. Quem não conhece papai, é, seu Francisco Augusto, um Sim, grande abraço, meu velho, te amo, todo meu coração. que massa. Ele morou aqui no Saci, Sim. inclusive, Aham, morou aqui no Saci, dava aula de karatê aqui no Parentão, aham. né, formou grandes turmas aqui no Parentão, fez parte da primeira turma de karatê aqui no Parentão, junto com, na época, com Eugênio Fortes, Firmino Filho, Uhum, inclusive fez parte da primeira turma de karatê aqui, né? uhum. Na época, o mestre deles era o Seiji Nakayama, era o japonês, que Sim. veio para cá. Como o Matida foi para Fortaleza, né? Inclusive, Uhum. tem um grande lutador de MMA, né? Que é o Matida, É, que é filho desse outro japonês que veio na época que o Seiji Nakayama isso. veio para cá, Piauí. Aí Lioto eles foram, Machida, né? exatamente, é o Lyoto Matida. E o Seiji Nakayama veio para cá para ensinar o karatê, e o papai Uhum, fez parte da primeira turma de karatê aqui do Piauí. uhum. Aqui no Parentão, aqui nessa região, né, aqui do Parque Piauí, Saci, ele se formou um grande professor de karatê. E é um grande orgulho para mim, né? Também Sim. fiz karatê, meu irmão mais velho, Ramsés, um grande abraço, também é faixa preta de karatê. Fiquei na vermelha, Sim. porque aí as outras necessidades foram tomando conta também do nosso dia a dia, e aí eu Hum, acabei deixando um pouquinho de lado, mas que na minha atividade hoje, no dia a dia da minha profissão, também me serve bastante. Aí, entendi. os cuidados da defesa pessoal e tal. Legal. E o papai passou um grande tempo aqui no Saci, morando aqui no Saci. Meu irmão nasceu aqui, meu irmão mais velho. Depois foi que ele se mudou para o Mocambinho e tudo Uhum. mais. E vocês ouviam que tipo de música quando na infância? Teu E pai colocava que música pra vocês ouvirem, assim? no meio dessa trajetória toda, eu peço até desculpa, porque eu sou um pouco dislexo, né, cara? Não, Não sei se tranquilo. você sabia disso. Isso é para todo Somos mundo. dois. Um grande dislexo, viu, gente? Ah, E eu tenho me descoberto, cada dia que passa, um pouquinho mais, né, que nessa questão da ótimo. dislexia. Isso é Mas, importante. mas enfim, o papai, além de ser professor de karatê, também sempre teve muito envolvido no teatro. Teve um grande envolvimento dele no teatro, desde a década de 70, Isso. no teatro. E daí veio a minha grande inspiração para trabalhar nessa área, né, Uhum. como ator. E também um grande profissional da comunicação. Né? E foi através da comunicação dele, trabalhando na rádio. Fugi um pouco agora aqui o nome da rádio, ficava ali no aeroporto. Aeroporto Cultura? Ficava bem colado no aeroporto mesmo. Sim. E ele, além de trabalhar na rádio, ser um grande locutor, ele colocava as músicas e eu fui Uhum. tendo um contato dessa forma com música, né? Certo. Através dos grandes artistas que ele colocava na rádio para tocar, e ele sempre levava vinis lá para casa. Hum, Eu tinha contato com aquele ali, tinha contato com o Luiz Gonzaga, com os grandes artistas do Brasil, através dos vinis. sim. E escutava, cantava. E parava para ouvir o quê? Cara, era Luiz Gonzaga, é, Sei lá, Roberto Carlos? o Roberto Carlos, cara, Ah, muito presente, né? E também lá em casa também, sim. Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, músicas internacionais de todos os estilos, né? E eu sempre tive contato com boas músicas, bom gosto em relação à música, e foi dessa forma que eu comecei a me inserir na música, escutando, cantando, Sim. e aí na igreja foi que eu de fato me encontrei. Começou a cantar. Comecei a cantar lá na Santa Joana d'Arc, Uhum. igreja católica, e minha mãe sempre também foi uma pessoa muito
presente, né, na Igreja Católica nessa época. Uhum. Só nessa época, inclusive agora eles estão aqui na área do gelinho, cuidando de questões de encontro de casais, tudo aqui Sim. na região. E comecei a cantar na igreja. E em 2002 eu comecei a me profissionalizar. E aí você disse assim, veio aquele start e disse, eu quero seguir isso para minha vida. Quando é que foi isso? Pois é, cara. A gente não entende certas coisas de Deus, né? Eu nunca me imaginei, de fato, levando a música como um carro-chefe, Com profissão. como profissão. Nunca me imaginei, nunca. E aí aconteceu, Uhum. aconteceu. E minha mãe sempre me falava, meu filho, a gente tem que confiar nas coisas de Deus. Uhum. Ela sempre falava isso. Tem que confiar nas coisas de Deus. Se as coisas estão lhe puxando para essa questão, Ah, seja grato a Deus a isso e siga em frente. claro. Né? Foi nessa época que eu estava naquele dilema na Universidade Federal. Quase virei um gato lá na Universidade Federal. Você até brinca, né? Que Sim. tem os animais lá. E aí, lá na UF, estava naquele dilema: será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu tinha passado já no vestibular para música na Federal, na época, e para contabilidade no Cefet. Mas, enfim, minha mãe realmente foi a grande incentivadora, isso tudo, né? Nessas questões de eu ter seguido no caminho da música. E a primeira apresentação, como é que foi assim? Eita, eu vou me apresentar para um público pela primeira vez na minha vida. Quando é que foi isso? E a experiência em si, foi boa, ou foi frustrante? Conta pra gente. Foi maravilhosa porque a música sempre me encantou, né? Como eu estava te falando, meu pai, através dos vinis dele ali, da rádio que ele tocava, que ele colocava para tocar, eu fui tendo contato com aquilo, me encantando e enfim, a minha primeira apresentação profissional, em 2002, inclusive, né? Mandar um grande abraço aqui pro meu amigo maestro Rocha Souza, que foi quem acreditou também nesse trabalho. Sim, E aí eu já estava cantando, mas em coral, não solo, certo. né? Em coral, e cantei com o pessoal Do da octeto. EMAP, A EMAP? né? Em 2002, na Escola de Música da Algisa Paiva, Sim. lá na Universidade Federal. Era um curso técnico que existia lá dentro. Na época, criado pelo, se eu não me engano, pelo Alberto Silva, Sim. na época. E aí eu fui naquele caminho e, graças a Deus, tive a instrução de grandes profissionais. Então, um grande abraço também para minha primeira professora de canto, a professora Glínia. E foi ali que eu tive esse contato. E o primeiro com a dinheiro, música, o primeiro dinheiro que você ganhou com a música, de assim? fato, foi Foi nessa, aí? foi nessa parada, foi nessa mas inserção que profissional, ótimo. cantando pela orquestra Recanif, da EMAP, em Aí, 2002, sim, e regida pelo mestre Rocha Souza. Né? bacana. E aí você participou de um grupo vocal de grande sucesso, que é o Octeto também, né? Eram 8 vozes que se alternavam cantando em casamentos. E eu lembro que foi até aí que o Cícero viu também, numa apresentação do Sim. Octeto, que ele te conheceu. Conta um pouco disso aí. Depois dessa questão da EMAP, né, 2002, eu passei por alguns grupos populares de bandas, né? Banda de forró, banda de pagode, aqui de Teresina. E aí, em 2007, que foi o ano que a gente fez o filme já. Mas tu é bom de data, viu? 5 anos. 5 anos depois já de já tá cantando com orquestra, em grupos populares. E em 2007 eu iniciei no octeto. Já foi depois do filme, depois de eu ter passado no concurso da Polícia Militar. E aí eu comecei a trabalhar com música profissionalmente, de fato. E aí eu conheci o Lucas, que hoje faz dupla comigo, né? Da dupla Lucas e Rômulo. Grande abraço pro meu amigo velho também aí, que... Vocês se afastaram? Porque outro dia eu vi você cantando sozinho, o Lucas cantando sozinho. A dupla ainda existe ou se desfez? Na verdade, assim, é porque a gente aprendeu que a música também pode ser um produto. Né? A música pode ser um produto. E pensando com um pouco mais de empreendedorismo, hoje o Lucas é um grande profissional
grande músico, um grande profissional, e ele tem um trabalho solo dele. Não sei se a galera conhece, mas gravou inclusive com Chico Teixeira, que é filho do Renato Teixeira, né? Quem não conhece aquela música do grande Renato Ando Teixeira. devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, né? Porque já chorei Ele demais. desempregado. Sim. Grande cantor, grande artista do nosso Brasil, né? É. Renato Teixeira. E um ícone, um grande exemplo pra gente. E o Chico Teixeira é filho do Renato Teixeira e gravou música com o Lucas, que é o que canta e toca comigo, Sim. do projeto Lucas e Romulo. E a gente soube separar muito bem as coisas, né? O Lucas tem um trabalho dele, projeto solo dele, e eu também tenho os meus, né? Canto, inclusive, com o corpo musical da Polícia Militar, hoje. Mandar outro grande abraço a esses grandes guerreiros e amigos que são do corpo musical da Polícia Militar, que hoje está completando, 16 de junho, Sim. nós estamos completando 148 anos de existência. Tá aí, parabéns aí, ó. 148 anos. Que ótimo. 148 dias, são 148 anos, a banda mais antiga do estado do Piauí, né? Mantida pelo estado, porque o estado existe dentro da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Que é uma coisa muito interessante, muito boa. E agora você entrou no negócio aqui diferente, você entrou nesse negócio da polícia, né? Para quem não sabe, o Rômulo também é policial militar, como ele está dizendo aqui, faz parte da banda de música, né? Ah, meu amigo, esse homem já dirigiu viatura da Arrone, foi atrás de bandido no meio do mato em Luzilândia de assaltar banco. Já ele vai contar aqui uma dessas experiências. E um apelido que ele ganhou de Roscão. Não, hein? peraí. Ele vai contar quem foi que deu esse apelido. Esse apelido de Roscão que ele deu na polícia. Eu ia dizer que eu sou um grande admirador. Sou um grande admirador do Cabo Mota, rapaz. Ô, Cabo não. Tá aqui, estamos recebendo aqui ele, por favor, meu amigo Dion. Me perdoe. Recebendo aqui. Me perdoe, meu amigo Sargento. Sargento Mota. Cabo Motoca aqui com a gente. Que aí, no caso aqui, é o Cabo Motoca. Cabo Motoca, se manifeste, por favor, Cabo Motoca. Nesse momento, Caveira, explicando o que é que esse rapaz representa para a corporação, Cabo Motoca. Rapaz, é uma satisfação tremenda estar aqui recebendo você, Rômulo. Meu filho, que aqui é Caveira, ó. Titã indo e voltando, com truco. Eita, aqui no Titã que vai ficar Caveira. Vamos falar com ele aqui, meu filho, conhecido como Roscão. Cara, não é brincadeira não, meu filho. Não é isso aí, não. Caveira indo e voltando. Tem que explicar isso aí direito, Língua Ferida. Tá aí, o Cabo Motoca quer saber o que foi que surgiu esse roscão lá na polícia. Rapaz, não, na polícia não. Não vem com essa história, não. Surgiu, não vem Eu cheguei lá uma vez no quartel e me perguntaram se eu era amigo do Roscão. Isso aí são os inimigos, rapaz. Esses são os inimigos. Como o próprio Sargento Mota fala, esses são os inimigos que querem derrubar a gente. Na verdade, isso aí é uma brincadeira, né, cara? Muito grande, da época do São José, cara. O Cambinho. E aí a galera já sabia que eu trabalhava como modelo nessa época, né? Sim. E infelizmente, por conta de um preconceito grandioso que existe na nossa sociedade, né? Em relação ao machismo. Aí, o cara é modelo, o cara trabalha nessa área, ele, né? Automaticamente, ele tem coisas relacionadas, associadas, né? A questão da sexualidade. Sim. E aí, cara, essas questões são muito sensíveis, né? A gente tem que ter muito cuidado em falar sobre isso, porque quem me conhece sabe de fato, sabe das minhas questões, né? Culturais, familiares, enfim. Acho que não vale nem a pena a gente tocar nesses assuntos, porque eu, graças a Deus, tive a minha educação e a minha formação, né, baseada na minha família, né? No meu pai e na minha mãe. E eu respeito muito isso. Assim como eu respeito todas as pessoas que têm as suas opções sexuais, né? Claro. Enfim, tenho muito respeito por isso. Mas pelo fato de, na época, eu ser modelo... Sim, te rotularam ali, né? Me rotularam por aquela questão, né? Diminuir porque era o galã, né? Não é questão de ser galã. E aí o machista disseram... Até porque hoje eu não entendi. Viu, meu amigo? Cabo Motoca. É verdade, meu filho. Nunca entendi
lindo de primeira e hoje, meu filho, você era igual, você vai ficar igual eu, assim, ó. Careca. Meu filho, careca não é brincadeira, não. Gente. Mas é bom que o Hélio gosta. Ele dá valor ao careca entrar. Dá mais respeito. Isso aí eu acredito. Dá mais respeito. Pois olha, Mas, enfim. eu pensava que tinham lhe dado esse apelido Roscão, porque no filme tem aquela cena lá do Valdir que sai o Zé Leitão atrás do personagem, né? E aí começa a atirar e o Valdir acaba ficando pelado no meio do Aquilo rio. ali veio só pra consolidar essas coisas. Aí foi que o pessoal começou a brincar mesmo, tirar onda com essa coisa toda aí. Sim. Foi Mas, sim, difícil dentro da polícia lidar com essa coisa do artista famoso no meio do meio da... Porque a gente sabe que tem tem uma hierarquia muito forte, né? Muitas vezes a pessoa até acaba sofrendo algumas perseguições, né? Ah, o artista pensa que vai comer mole aqui dentro. Ou aqui... Você passou por isso? Não, mas na verdade, eu levo muito pela questão do respeito em relação à história da pessoa ali dentro da instituição. Sim. Eu sei que você tá, né? Você coloca a coisa assim, no âmbito assim... Você foi perseguido dentro da polícia? Não, cara, jamais. Não? Nunca. É sério? Nunca. Tu jura? Eu lhe digo isso, irmão. É mesmo? Mas me tira uma dúvida. Nunca tive essas questões de perseguição e não tô aqui fantasiando algo, não. Realmente é porque eu tenho uma gratidão, na verdade, muito grande em relação a todos os meus superiores dentro da Polícia Militar. Sim. Porque eu tive grandes aprendizados com essas pessoas, como um todo. Como um todo. Tive grandes aprendizados. E hoje, eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei da grande importância do que é a hierarquia e disciplina. Sim. Que são duas coisas que nos regem hoje dentro A polícia te ensinou a ser um cidadão melhor, essa hierarquia? Eu até brinco, Hélito. Eu até brinco com alguns amigos que estão dentro da corporação, que eles falam assim, porque tu é artista, pensa que vai ser essa moleza aqui, né? Pensa que vai ser chegar aqui e tirar onda de artista. Tal. Cara, eu tive uma grande formação disciplinar e, se duvidar, até mais militar do que toda a situação que eu já passei enquanto policial militar, que foi a do meu pai. Teu pai foi o chefe mais forte que você já teve. O homem era firme mesmo. O Chico Augusto é pesado. Viu? Sabe que eu tô brincando, mas falando sério. Qualquer outro chefe é fichinha, comparado a ele. Mas o velho é duro, cara. O velho é duro. Quem conheceu o Chico Augusto enquanto professor de karatê, né, que o papai foi ator, né? Sim. E um grande ator, viu? Quem não conhece o trabalho do meu pai, como ator, participou daquela... Acho que a última peça que ele participou foi a Barrela, lá no Teatro 4 de Setembro. Sim. Inclusive, recebi convite. Roteirizava também, né? Tem muito texto. Abraço da Miranda. Sim. Recebi convite de todo mundo para participar, mas infelizmente na época, como minha vida estava muito corrida e muito atribulada, né, em relação à minha formação na Polícia Militar, não deu para participar. Mas eu acompanhei meu pai, estava lá no Teatro 4 de Setembro, acompanhando o papai e todos os outros grandes atores que participaram do Barrela na época, né, que era uma peça muito bacana. E vi o quanto ele é uma grande inspiração e sempre foi uma grande inspiração para mim enquanto ator. Né? E o papai ator, o papai, enquanto professor de karatê, enquanto jornalista, sempre foi um cara muito, 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 muito disciplinado. Sim. E para mim, né, essa talvez foi até a maior formação enquanto militar. E porque aí, o militarismo é isso. E aí, disciplina teu pai como ator hierarquia. também, quando ele te viu na tua participação no Ike Vida, ele parou para conversar com você, para dizer, meu filho, gostei, meu filho, você poderia assim, assado. Teve algo nesse sentido dentro de casa? O papai, ele sempre foi um cara muito simples, né? Muito humilde, apesar dele ser um cara disciplinado, né? Por conta das formações dele, né? Enquanto professor de karatê, e pelo cidadão magnífico, que ele sempre foi, né? Você conhece, você teve a oportunidade de conhecer. Sim. Ele sempre foi muito sutil em relação a tudo que eu sempre fiz na minha vida, né? Ele foi duro na minha formação enquanto cidadão, enquanto ser humano. Mas, assim, nas minhas escolhas, ele sempre teve um maior respeito que você não queira nem imaginar. Né? Então, toque a mamãe, que nunca se meteu.
até mais meiga, é uma pessoa mais tranquila, ela foi mais incisiva nessas questões em relação às minhas escolhas, né? Na minha vida. Mas o papai nunca se meteu em relação a isso. Sempre me deu grandes conselhos, né, em relação a tudo, né, na minha formação. Mas nunca foi de dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo. Inclusive, queria que eu fosse um grande, assim, né, nessas brincadeiras dele, no dia a dia lá de casa, queria que eu fosse um grande apresentador, como você é hoje. Sim, de TV, né? De TV, um grande jornalista, mas eu, talvez até por ver a realidade, né, do dia a dia dele, né, enquanto os valores que ele tem, enquanto os princípios que ele tem, a dificuldade para sobreviver, irmão. Enquanto jornalista, não é fácil. Verdade. Você sabe disso, cara, né? Você sabe disso. E aí eu fui vendo e fui sofrendo junto com ele, né? Não dizendo que a vida dele foi sofrimento. Não. Foi um grande profissional, teve grande reconhecimento. Dificuldades como toda caminhada tem. Toda caminhada tem. Por onde ele passou, ele sempre deixou a marca dele, enquanto um grande profissional que ele sempre foi. Legal. Agora, Rômulo, você sempre teve, não só no Ai Que Vida, mas por ter ligado à música, por ter sido realmente, foi modelo, né? Eu acredito que esse lance de ser o bonitão, né, Cabo Motoca, do cabo de, que não sei o que era. Eu vou ser bem sincero contigo. Isso em algum momento foi ruim para você, em algum ambiente? Cara, foi sempre uma situação muito complicada para mim, porque eu nunca me vi como galã em situação nenhuma. É mesmo? Nenhuma, cara. Às vezes eu acho que as pessoas pensam assim, rapaz, tá vendo aí? Tá vendo? É porque eu não acho o homem bonito. Você tá vendo aí, É meu uma irmão? situação complicada, meu filho. É a mesma situação que eu passei. Se você não sabe, Romulo, não lembra de mim, eu participei também do filme do Ai Que Vida. Que história é essa, velho? Fez o quê? Qual foi o personagem? Rapaz, eu tenho tanta raiva daquela Cleonice que é desde aquele tempo que a porca me acompanha, ué. Tá ligado? Rapaz, eu não era o vice do Zé Leitão naquela. Pois é, meu filho, taca comigo desde aquele tempo com o truco lá e aí. O truco lá, viu? O truco lá. Caveira, meu filho, nós estamos caveira. Caveira, preparado e tem que ser ligeiro. É peita, língua de caçador. Verdade. Rômulo, e aí? E na vida, nos relacionamentos? Você já casou, claro, como tudo na vida, a gente se frustra, a gente se realiza. Você acha que o filme, por algum aspecto, e por ser alguém muito exposto em tudo que você faz desde então, você acha que isso tem, de alguma maneira, prejudicado a ter um relacionamento mais sério, mais duradouro, no seu caso? Como é que é isso? Como é que você lida com isso? Você é muito exposto? Essa é muita cantada, por exemplo, nas redes sociais? Não da minha parte. Sim. Não da minha parte. Eu acho que mais na situação assim, de quem se relaciona, porque talvez não tenha, talvez até o costume de estar numa relação. Gera uma insegurança, né? Exatamente. Que a pessoa esteja ali, digamos assim, sobre uma situação em que todo mundo chega ali para comentar uma coisa ou outra, né? Sim. Parabéns por isso, parabéns por aquilo, parabéns por uma situação ou outra. Eu acho que muito mais pelas pessoas que eu me relacionei. Uhum. Não dizendo que foram más pessoas, pelo contrário. Foram pessoas magníficas e que, inclusive, colaboraram para a minha construção enquanto ser humano também. Sim. Porque a construção da vida da gente não se baseia só pelas coisas boas, né? Que a gente vive ao longo da vida da gente. Mas pelas dificuldades do dia a dia, né? E que todas as pessoas que passaram pela minha vida tiveram uma grande importância. Bacana. Vamos voltar lá pro Ai Que Vida. Tem alguma cena especial, assim, de todas as que você fez que te marcou? Essa cena mesmo lá que o Valdir sai pelado no meio do rio, foi difícil fazer? Regravou quantas vezes? Como é que foi isso, assim? Na verdade, apesar das brincadeiras, inclusive, dos apelidos, né, que a galera... Sim. da gente aí, por conta de uma situação ou de outra, eu acho que a cena que mais me marcou foi com a Neuza, cara. Na cama, né? A gente... que o prefeito flagra ali aquele adultério, né? Cara, assim, não pela situação em si, sabe? Eu acho que mais foi pela descontração. Sim. Pela Neuza também ser uma grande profissional. Ela tem uma veia cômica incrível. Cara,
assim, com todo respeito a todos os atores, né, que participaram da tua vida. Sim. Mas tem 3 grandes atores que me marcaram muito, né? Que é a Neuza, Sim. o Popô e a Sara. Popô é o Zé Leitão que ele tá É o falando. Zé Leitão. pra E quem a não Sara conhece, é a né, Mona, A gente né? conhece ele como Popô, né? Sim, Feliciano Popô, um grande Feliciano abraço Popô, para um ele. grande abraço para todos vocês. Enquanto veia cômica, Sim. né? Eles 3 têm uma... Porque eles são reais, né? São reais O ali. humor deles não é Ali, fingido, né? Exatamente, velho. Ali eles estavam interpretando o personagem, Sim. mas acima de tudo estavam mostrando quem era um pouco de Sendo cada um. eles Sendo eles mesmos. mesmos. E isso é incrível, cara. Sabe? Você participar daquela cena com pessoas que têm uma veia cômica, uma veia mais voltada para essa interpretação mais descontraída, mais leve, me deixou muito à vontade. Sim. Né? E às vezes eu falo, a galera já, assim, indo um pouquinho mais para a questão do dia a dia, né? Já recebi muita crítica, cara. Enfim, todo mundo acho que recebe, né, no que a gente faz no dia a dia da vida da gente. Sim. Eu recebi muita crítica, inclusive de gente, né, que, enfim, não entende nada de atuar, mas chega assim, poxa, faltou tu ser mais assim naquela cena, faltou tu ser mais aquilo, dessa forma, naquela outra cena e tal e tal. E graças a Deus, eu assim, nunca fui de estar questionando, né? Sempre fui de aceitar muito as críticas, tanto principalmente as construtivas, mas até as destrutivas. Sim. A gente sabe, né, qual a intenção das pessoas, muitas vezes, que vem com uma crítica destrutiva, né, pra cima da gente. E às vezes a gente só entrega, vamos lá em cima lá. Eu não gosto de estar batendo nessas questões, batendo muito de frente. Enfim. Mas foi muito bom. Foi muito bom e foi muito engrandecedor gravar com a Neuza. É aquela cena. Sim. Porque ela me mostrou um pouquinho de como atuar, de como interpretar de uma forma mais leve. Sim. Eu agradeço. Não ficou pesado, né, a cena, pesado, né? cara. Porque era uma coisa muito física, né? Muito física. Um toque ali, uma mulher, você. Exato. Né? E não só a Neuza, mas o Cícero também, que a cada cena que a gente gravava, né, ele sempre estava ali, né? Sem ser aquela forma agressiva, sem ser aquela forma obrigatória, né, da coisa do tecnicismo. Ele fazia a gente se sentir leve. Sim. Na atuação da gente, né? Isso é que é massa, né? Quando as pessoas perguntam pelo Ike Vida, eu digo, olha, o que foi legal é porque a gente estava envolvido dentro de um mesmo projeto com o Cícero. Sim. A gente não era só os atores que iam depois sentavam e iam pro camarim, como a gente vê nas grandes produções. Exatamente. Terminava, a gente ia rebater ali a luz pro colega, a gente tava torcendo por quem tava em cena, tava ali perto, acompanhando todo o processo. Terminava a noite, o Cícero levava a gente para casa da tia Cibita, a gente ia assistir as cenas cruas, né? Isso. Comendo pipoca, brincando. Dá um grande abraço pra tia Cibita. Isso. Magnífica, cara. E agora, por exemplo, o Cícero está gravando um novo projeto e agora, graças a Deus, muito mais organizado, com muito mais estrutura, com uma mente muito mais madura para produções audiovisuais, né? E com recursos, com equipe. Teve alguma diferença? Você que agora também gravou uma parte do novo filme do Cícero Filho, que é o Babassu Love, exatamente, Babassu Love. Conta como é que foi a diferença aí, gravar o Ike Vida e gravar agora o Babassu Love. Não, primeiramente, viu? Quem for assistir o Babassu Love, não pode sair para fazer necessidade ou alguma coisa não, senão vai me perder do filme. Que é isso? Com todo respeito ao meu amigo Cícero, ele tentou de todo jeito, assim, de alguma forma, tentar... Porque você é o culpado, convidar, né? Você é o culpado. Até para vir pro podcast aqui é confusão. Eu até peço desculpa, viu? Todos os meus amigos, meu Deus do céu. A gente sabe que você tem prioridades na sua vida que você não abre mão. E eu até brinco, né? Não é nem, hoje em dia não é mais nem questão de prioridade. É questão mesmo de tentar respeitar um pouquinho o espaço de cada um que me tem um certo respeito, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu tive que dar uma atenção também para
para os meus amigos, grandes amigos lá do corpo musical e Claro, tudo. E tive claro. que estar com eles nesse momento muito importante. Uhum. Com 148 anos, né, de existência. Não é a banda mais antiga do estado. E aí eu tive que ir lá também dar Uhum. levar um pouquinho dessa atenção pra galera, né? Porque hoje eu Sim. faço parte, sou integrante do corpo musical. E também Diferença. queria Ah. muito estar aqui com você hoje, porque você acima Sim, a de gente tudo, é um feliz grande demais. amigo pra mim. Obrigado, verdade. E conhecer também essa rapaziada toda aqui. Pra quem não conhece o Romulo, meu filho, tá lá na corporação, lá ele toca flauta. Ó, E começou tocando a saga do vaqueiro em flauta. Não fazia não. Vera, meu filho. Não, pai. sim, Na verdade- diferença de gravar e que vida para gravar essa nova produção do Cícero aí. Fala aí como é que foi isso. É minha dislexia, viu, gente? Desculpa. Mas assim, foi muito bacana. Apesar de ter sido uma participação muito rápida, né? Eu Sim. expliquei toda a minha situação pro Cícero. Hoje o meu tempo ele tem sido muito destinado às minhas questões profissionais em relação ao corpo musical e à dupla também, Lucas e Romulo. E a cuidar de mim mesmo, né? Porque a gente também tem que ter um Sim. tempinho para cuidar da nossa saúde, né? Saúde não só física, mas também mental, né? Que é muito importante. E espiritual, que é acima de tudo. E o filme foi do Cícero Novo, a diferença que eu consegui ver, assim, é grandiosa, cara. Grandiosa porque o Ai Que Vida a gente fez nesse formato, como eu tava falando ainda agora, né? Sim. A gente tinha um pouquinho desse limite, né? Um pouco estendido em relação à comodidade da gente de fazer as coisas no nosso tempo, né? De acordo com o que o Cícero gostaria de fazer. E aí soou tudo de uma forma, né? Muito natural, apesar de ser amadora, né? Como todo mundo sabe, né? O Ai Que Vida foi feito de uma forma, assim, amadora para quem... Entre aspas, né? Exatamente. Para quem viu o filme, né? Apesar do profissionalismo e excelência do Cícero, né, enquanto diretor, enquanto produtor, enquanto tudo. E o Babaçu Love não, cara. É um negócio, assim, bem... Você teve contato bem com complexo, quem, assim, nacional bem complexo. lá? Por quê? Porque o Babaçu Love não era mais só o Cícero tomando decisões. Sim. Existia toda uma produção por trás daquilo tudo. Existia toda uma produção. Legal. E a cobrança, ela é elevada Sim. a 10. Entendeu? E a cobrança não é só mais em cima da gente enquanto ator. É da perfeição mesmo É do da todo. perfeição e em cima do próprio Cícero. Certo. Entendeu? Daí a Legal. gente começa a entender a questão da responsabilidade da pessoa enquanto diretor, né? E de estar ali à frente disso tudo. E a gente tem que bater palma mesmo pra esse cara, porque é um fenômeno esse cara. Eu não sei, questão de tempo, mas é coisa de muito pouco tempo para ele estar em uma situação muito mais... Nacional, né? Você teve em cena com quem percutida. agora no Babaçu Love? No Babaçu Love, eu tive em cena com o Anchieta, né? Nosso Sim, secretário de Cultura. do Estado. Um grande abraço para a Anchieta também. E a Solange, do Aviões. Sim. A Solange é a Maria. Conheci ela lá na gravação. Eu acho que a Sara também estava lá, né? A Sarinha. Sarinha acompanhou tudo lá. É uma pessoa magnífica. Um grande abraço para Sol. A Solange. Solange do Aviões. Podia até formar uma banda de novo, voltar aí, né? Solange, hein? E Roscão. Não, cara. Roscão não, pô. Vai ter lá também. Podia ser Solange e Rômulo. Não. Jamais. Lá nele 1000 vezes. Eu entrar só naquela parte lá que o Xande fazia. Meu filho, não é brincadeira não. Eita, Romulo, que Mas, maravilha. assim, Solange é uma pessoa maravilhosa, cara. Se vocês puderem ter a oportunidade de conhecê-la, né, pessoalmente, vocês vão ver quanto ela é uma pessoa bacana. E ela se abriu, né, na verdade, aceitou esse convite do Cícero para poder participar também do Babaçu Love e participou de forma divinamente bem, né? Fiquei encantado com ela ali na interpretação dela, da personagem dela. Eu que na hora tava fazendo Rick Miller. Sim. E ela
praticamente deu um show, deu uma aula. E eu aprendi muito com ela, inclusive. A Bacana. interpretação Que dela, massa. da personagem dela. Rômulo, e nessa trajetória envolvendo música, teatro, cinema, você se arrepende de alguma coisa? Tem algo que você diria assim, isso eu não faria mais? Tem algo desse aspecto para você? Wellington, eu sempre fui um cara assim que eu procuro tentar equilibrar as coisas, né? Eu acho que nunca tudo sai tão perfeito como a gente gostaria que fosse, né? Mas eu acredito que os erros e os defeitos, né, que vão acontecendo ao longo da vida da gente ali, eles são muito importantes, cara, para situar a gente, sabe? Para Sim. colocar a gente no devido lugar da gente e saber que nós somos pessoas e seres humanos imperfeitos, né? Faz parte, cara, do processo da gente enquanto ser humano, sabe? Sim. De engrandecimento, de se construir enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão. Então, não me arrependo de absolutamente nada. E o que é que você projeta para a sua vida profissional para os próximos 10 anos? Graças a Deus, eu estou numa situação assim que eu posso dizer assim que eu cheguei aonde eu gostaria de estar. Inclusive, a gente tem nossas redes sociais, né? E aí, às vezes, a gente de fora, a galera de fora chega pra gente assim, às vezes assim, parabéns, um dia você vai ter sucesso. Eu acho que o sucesso, na verdade, é uma coisa muito relativa. Sim. Né? Dependendo de aonde você queira estar e aonde você queira chegar. Né? Hoje, eu posso dizer que eu sou muito grato a Deus por eu ter chegado aonde eu cheguei. Entendeu? Então, eu sou muito grato. E isso é sucesso. Sim. É sucesso. Eu não posso dizer assim, que eu só vou ter sucesso quando eu for muito famoso. Eu só vou ter sucesso quando eu tiver muito dinheiro. Eu vou ter sucesso enquanto... Eu acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que o sucesso, ele é, na verdade, um estado de realização Sim. pessoal. Porque aí o que é sucesso para você, talvez não tenha o mesmo significado para mim, né? Mesmo pro Cabo Motoca, mesmo para minha amiga Sarinha, levando em consideração aqui que eu ainda acredito que essa minha amiga aqui vai chegar longe. Vai ser uma grande atriz aí de grandes projetos, né? Sim. Uma pessoa talentosa, assim como você também. Agora me conta uma coisa, a gente vê hoje, e você é um desses que ama a poesia, que já tocou em vários casamentos, que encara as coisas com um propósito, com um objetivo, se apaixona pelos projetos que escolhe fazer. E como é que você vê hoje a música desenvolvida no país? A gente vê a indústria cultural colocar no topo, assim, coisas que por exemplo, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Que essa pessoa faz sucesso? Isso aqui as pessoas consomem, elas pagam para ouvir isso aqui. E eu já ouvi, por exemplo, depoimento de grandes artistas dizendo assim, que existe hoje uma máquina de destruir talentos no Brasil. Que quem verdadeiramente tem talento, às vezes não tem o espaço que uma pessoa sem talento ali, muitas vezes, acaba ganhando só para debocharem dela. E aí colocam ela nas maiores faixas do YouTube, nos programas de TV, de rádio. Você pensa um pouco assim ou não? Você acha que tem espaço para todo mundo e a indústria cultural não está atrapalhando ninguém? Eu, enquanto professor de música, né, licenciado ali pela universidade, eu sempre fui um cara assim, de bater na tecla que, antes de mais nada, esse mercado ele tem espaço para todos. Né? Porque... Sim. A arte... Tem as coxinhazinhas, meu filho? Bote aqui que tem que escutar. Tem menino que não almoçaram ainda hoje, não. Né? Pois comendo aqui. Vamos aqui, Cabo Motoca. Obrigado, gente. Aí, Cabo Motoca. Vendo aí? Agora a coisa tá ficando boa. Faltou só uma rosquinha. Lá nele. Lá nele mil vezes. Lá nele 1000 vezes. Mas assim, cara, eu enquanto professor de música, eu tenho, antes de mais nada, que entender todo esse processo e respeitar. E respeitar todo esse processo. Que a música,
ela é muito diversificada, ela permeia todos os estilos e todos os gêneros musicais, Sim. né? E a gente tem que respeitar a manifestação artística e cultural, né? De todos, né? Seja do funk, seja da swingueira, seja da MPB, seja da música erudita, seja do reggae. Todo mundo tem espaço ali. Todo mundo tem espaço. Estamos debaixo de um mesmo sol e debaixo desse sol tem espaço para todo mundo. Que aí eu entro lá naquele detalhe que eu estava falando no começo. Eu tenho uma impressão comigo de que anos atrás a gente via os artistas que faziam grande sucesso no Brasil eram todos intelectualizados. E a opinião deles influenciava até mesmo nas escolhas políticas do país. A gente viu Gilberto Sim. Gil, a gente viu Caetano Veloso, a gente viu a Tropicália aqui mesmo, a gente viu tantos outros movimentos repercutirem e que as pessoas aguardavam para ver como é que o artista se posicionava para se posicionarem também. E hoje a gente vê uma classe artística que não para pensar nas mudanças do país, que não para pensar nas escolhas políticas, e eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim. Nós temos que aguçar o nosso senso crítico, né, cara? Sim. Em relação a tudo isso. Não dá pra gente fazer escolhas fáceis, né? Não dá pra gente julgar de forma fácil, simplesmente, né, criticar de forma a querer desconstruir uma ideia ou uma cultura. Entendo. A gente tem que respeitar todos esses processos. E aí a gente tentar associar, né, e alinhar todos esses passos, todos esses projetos, todos esses processos, para que a gente chegue num consenso, né? Num consenso que aí se chega ao verdadeiro sentido da questão da democracia. Entendi. Então tem espaço para todo mundo e acabou, né? Tá certo. Rômulo, meu irmão, obrigado pela sua presença, agradecer demais, que Deus te abençoe, te proteja. Você não sabe o quanto você mora no meu coração, o quanto eu tenho carinho, admiração pelo ser humano, pela pessoa comedida, controlada, correta, sincera que eu vejo em você. E eu tenho certeza que Deus vai te dar muito mais ao longo da sua trajetória. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você conhece o senhor Chico Augusto, agradeço a ele pela formação que ele me deu e a dona Eunice também. Parabéns. Amo meus pais de coração e sou grato a Deus por ter colocado eles dois na minha vida. Sim. Viu? E antes de mais nada, também agradecer a você e a todos aqui da casa. Sim, o Camotoca, agradeça, Camotoca. Você sabe que não é fácil servir e nós estamos servindo a cada dia que se passa. É Cabo Motoca. É Cabo Motoca. No truco. Que é sargento aqui. Ih, respeite. Tem que respeitar essa careca aqui, meu filho, aqui em Caveira. Nossa, Rapaz. eu já ia colocar aqui em forma aqui, mas deixa quieto. Vamos uma oportunidade. Tem que respeitar o Titã. Gente, agradecer a você, tá? Obrigado pelo carinho da audiência, por estar com a gente nessa nova proposta. É o 99 Show Podcast aqui, toda semana com entrevistado, com convidado diferenciado. Então, ó, já clica aí no sininho, marca a gente, tá bom? Começa a seguir esse projeto, avisa aí pros amigos que tem muito mais novidades chegando para você no seu 99 Show Podcast, aqui também aguardando por você. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Até mais.